Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trazendo uma atualização a respeito do último relatório gerencial divulgado pela gestão do nosso querido Gary 11, um dos mais conhecidos fundos imobiliários negociados atualmente na Bolsa de Valores. Vamos ficar por dentro das últimas atualizações que a gestão nos trouxe, aliado também, claro, aos indicadores fundamentalistas, e lá no final, obviamente, vou dar a minha opinião se vale a pena ou não aportar em Gary 11 atualmente. Fica comigo até o final desse vídeo que eu te prometo que eu vou trazer informações muito valiosas a respeito do fundo imobiliário. Acessando diretamente o último relatório gerencial, o relatório referente ao mês de julho, foi o último relatório divulgado pela gestão. De antemão, logo nas primeiras páginas, temos as principais informações do Gary 11. Se você nunca investiu em Gary 11 ou almeja começar a investir, é bom você ter esse panorama geral de como o fundo funciona e, claro, seus principais números. Entre eles, um valor patrimonial girando próximo a 1,3 bilhões de reais, um preço por cota hoje girando próximo na casa dos R$ 9,00, os últimos dividendos distribuídos girando próximo a 8 centavos, 39 ativos dentro do seu portfólio, um dividendo yield anualizado de 11,1, uma liquidez muito atrativa, ultrapassando 5 milhões, mais de 390 mil cotistas, também trazendo um indicador muito positivo para o fundo imobiliário, uma área bruta localizável, quando olhamos o portfólio de imóveis do Gary 11 hoje, contando com uma área de 500.000 de metros quadrados, realmente um número bem expressivo, um prazo médio de aluguel de 12,13 anos e uma vacância, a porcentagem de imóveis que não estão trazendo receita para o fundo em 0%. Em resumo, todos os imóveis do portfólio do Gary 11 atualmente trazem receita, trazem lucros para o Gary 11. Vamos descer e citar alguns principais comentários da gestão. Se você já investe em Gary 11, eu creio que você já está por dentro do principal comentário acerca de Gary 11 quando fizemos uma análise do relatório gerencial, que é a alavancagem. A gestão hoje segue fazendo um trabalho muito bom, na minha visão, acerca da alavancagem do fundo, que é referente a uma reciclagem do portfólio. Então, aqui nesse vídeo, eu vou me alongar um pouquinho a respeito do que vem acontecendo agora no curto prazo. Eu não vou citar a tese de investimento como um todo, para dizer se vale a pena ou não investir em Gary 11, porque quem me acompanha sabe que eu considero o Gary 11, sim, uma boa opção de fundo de logística. Ele pertence ao segmento de logística, mas a carteira, vocês vão ver que ela é bem diversificada, focada também em renda urbana. Alguns consideram ele como um fundo híbrido também, mas de antemão eu adianto que esse vídeo vai ser um pouquinho mais focado no curto prazo, para a gente entender como que a gestão está se comportando agora nesses últimos meses, visando sanar ou reduzir essa questão da alavancagem do fundo. Falando então do processo das últimas vendas de imóveis. Aqui a gestão deixa frisado: conforme explicado anteriormente, realizamos uma grande e complexa operação que envolveu um grande imóvel da carteira do fundo, a venda, no caso de um grande imóvel, a aquisição de um portfólio de 15 imóveis do grupo Carrefour, isso foi em 2024, que fez com que o Gary 11 contraísse mais dívida, a sexta emissão de cotas, a amortização de alguns CRIs e estruturação de outro. Esse processo cheio de etapas adiciona um sensível grau de dificuldade na tarefa da gestão. De fato, o fundo ele é um fundo recente, ele veio da junção do GALG 11, o antigo GALG 11, mas ao mesmo tempo ele é um fundo que não tem um histórico tão grande assim para verificarmos como que a gestão se comporta nesses cenários adversos. Por isso que no momento atual de curto prazo ainda temos várias incertezas, tanto da reciclagem do portfólio, essas novas aquisições que, devido ao patrimônio do fundo ainda ser um patrimônio não tão alto assim quando comparamos aos seus pares, ainda levando alguns pontos de atenção quando falamos de dívida. A gestão também deixa bem destacado sobre um processo de venda de alguns ativos que foi comunicado em 26 de junho e os desdobramentos delas junto ao mercado, de modo que pudéssemos trazer no relatório um conceito geral sobre a transação. Então a gestão ela frisa que ela esperou um pouquinho para trazer uns detalhes de forma mais ampla, um pouquinho mais aprofundado, para realmente não causar essas burburas que no mercado às vezes acabam impactando negativamente. Como havíamos mencionado, o responsável pela proposta de aquisição dos 10 ativos de renda urbana do Gari é um fundo imobiliário gerido pela XP, que passou o mês de julho em fase de capitalização de recursos. Agora, muito importante, no dia 6 de agosto, a XP comunicou o encerramento da captação de recursos, confirmando um êxito na angariação de recursos para a compra dos imóveis do Gari.
Na sequência, em 26/8, publicamos um fato relevante anunciando a assinatura do compromisso irrevogável e irretratável de compra e venda de bens imóveis. A conclusão da operação permanece condicionada apenas ao cumprimento de poucas condições precedentes, que deverão ser superadas ou, se aplicável, renunciadas até a data de fechamento. Seguimos agora para as etapas finais do processo de liquidação de venda do portfólio, com expectativa de conclusão para o mês de setembro. Então, de fato, está seguindo tudo de acordo com o que a gestão previa. Esse fundo gerido pela XP está adquirindo esses 10 imóveis de renda urbana do GARI 11. Falando agora da alavancagem, o que isso vai causar na alavancagem atual do fundo? Dessa venda dos 10 imóveis, 4 delas são do grupo Pão de Açúcar e 6 lojas do grupo Mateus. A depender da superação de condições precedentes, o valor total da transação está aproximadamente entre 465 ou 485 milhões. Como esses imóveis possuem operações de CRIs lastreadas, teríamos uma redução aproximada de 355 milhões na alavancagem. De cara, um ponto bem positivo. O fundo vem reciclando seu portfólio, visando diminuir a alavancagem que, convenhamos, até então não trouxe problemas para o fundo, mas que até certo ponto ela é um pouquinho desconfortável, girando próximo a 26 a 27%. Ainda a operação possui um potencial de gerar um lucro bruto entre 135 e 156 milhões ao vendedor, nesse caso ao GARI 11. A iniciativa de venda segue a linha da gestão de uma postura bastante ativa na reciclagem de portfólio, tentando sempre extrair o máximo de valor para seus investidores. Então, de cara, pessoal, um ponto muito positivo, a gestão ela está vendendo seus imóveis com lucro, então trazendo um retorno adicional perante o que realmente poderia valer esses determinados imóveis, está ganhando nesse sentido e também está ganhando quando olhamos a redução da alavancagem. Isso eu achei um ponto bem bacana que é importante a gente destacar agora no curto prazo. Aqui a gestão até detalha um pouquinho mais, pessoal, como que vai funcionar essa aquisição. O fundo de investimento apresentará a proposta de aquisição de imóveis que possui duas classes de cotas, a cota sênior e a cota subordinada. As cotas sênior serão integralmente adquiridas pelo fundo imobiliário da XP, no caso o comprador, fundo que obteve êxito em sua captação de recursos. Já as cotas subordinadas serão integralizadas em sua totalidade pelo GARI. Aqui, pessoal, levanta um pequeno detalhe, que as cotas sêniores elas têm a prioridade, por exemplo, em caso de insolvência ou algo nesse sentido. Então, é como se fosse uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas vamos comparar só para vocês terem uma clareza. Como se fosse uma ação ordinária. Ela teria uma certa preferência ali, um pequeno poder a mais quando comparada às cotas subordinadas. No caso do GARI 11, como ele recebeu as cotas subordinadas, possivelmente, aqui eu estou chutando um tema totalmente aleatório, mas caso venha a acontecer uma inadimplência por parte desse fundo, o GARI 11 estaria um pouquinho desprevenido, visto que o seu portfólio teria somente cotas subordinadas, não teria cotas sênior. Mas esse é um ponto que eu estou sugerindo o pior de todos os cenários. Até então, isso não é nem cogitado e, por enquanto, não há problema nenhum nisso. Outro ponto que eu também gosto de destacar é a questão do prazo. Aqui a gestão deixa frisada. Essa ferramenta, ok, é utilizada, que é a ferramenta que eles citam, a dilatação do prazo, visando um dividendo distribuído pelo fundo ao longo do prazo e evitando ruídos no mercado secundário. Nesta operação, o prazo de parcelamento até a última parcela é de 24 a 66 meses. Pode ser que o parcelamento finalize em 24 meses, pode, mas o prazo limite perante as condições atuais é 60 meses. Isso também não deixa de ser um ponto negativo, claro, né? Mas também tem a questão da inadimplência. Quanto maior o prazo, maior é o risco de ter algum problema nesse meio tempo. Mas volto a dizer, pessoal, aqui na minha análise eu estou considerando, olhando de forma crítica para essa transação em específico, essa venda em específico de imóveis, que somente está afetando, por enquanto, o curto prazo do GARI 11. Mas eu busco sempre pensar em todos os cenários possíveis. Os cenários positivos, claro, que farão com que os dividendos se mantenham atrativos e potencialmente a cota tenha uma valorização bem atrativa, mas ao mesmo tempo prevendo cenários negativos onde poderíamos ter uma inadimplência. É difícil acontecer, mas ao mesmo tempo não é impossível. Então eu gosto de considerar sempre os dois extremos para caso eu for investir baseado somente nesse argumento, eu estar ciente de todos os riscos. Em resumo, pessoal, a gestão trouxe aqui um texto bem detalhado, até deixo a sugestão para você também acessar o relatório gerencial e detalhar. Eles citam aqui também
além dos impactos positivos apresentados no lucro, na alavancagem e no colchão de disponibilidades do fundo, esperamos também um impacto consistente no valor patrimonial do fundo, quando falamos do Artemis 2022 e, claro, por consequência, no GARI 11, dado que esses imóveis serão vendidos pelo valor acima da avaliação atual. Então, cai novamente na análise anterior, onde citamos a reciclagem do portfólio de forma saudável e trazendo um lucro adicional. Se o fundo tivesse somente vendendo os ativos visando reduzir a alavancagem, já seria um ponto positivo, como vimos agora recentemente no caso do XPML11, que está estruturando venda de alguns ativos. No caso do GARI, ele está fazendo uma venda diminuindo a alavancagem e também, aliado a isso, em um segundo plano, tirando um lucro vendendo ativos acima do valor de avaliação. Então, de modo geral, aqui não vou me aprofundar tão detalhadamente para até mesmo o vídeo não ficar muito longo. Aqui é um acontecimento de curtíssimo prazo no GARI 11, mas que eu percebo aliado aos demais acontecimentos passados, que a gestão ela vem se comportando de maneira bem positiva. Na maioria das transações, ela busca ter um lucro nas vendas, está buscando diminuir a alavancagem. Ano passado, quando fez a aquisição daquele portfólio maior do Carrefour, por praxe, assim como os demais fundos imobiliários, eles tiveram que contrair uma dívida visando sanar aquele tamanho de proporção de aquisição que eles estavam fazendo, mas ao mesmo tempo a gente vê que essa alavancagem já está diminuindo e de maneira bem saudável. Então, na minha visão, é um ponto bem positivo a gestão atual do GARI 11. Falando um pouquinho então dos números, para finalizar essa análise referente ao relatório gerencial do mês de julho. Lembre-se, esses dados que estão aqui são referentes ainda ao fechamento de julho. Claro que a cota já mudou de lá para cá, o dividendo também, mas estamos se baseando dentro do último relatório que a gestão divulgou. O fundo distribuiu então em julho 0,083 por cota, pagando sempre no início, no quinto dia útil de cada mês, e o guidance para 2025, que é a faixa de valor que o fundo almeja manter de distribuição, é entre 0,083 e 0,09, algo entre 8 e 9 centavos por cota. Na demonstração da DRE, aqui não vejo nada de anormal, tanto quando comparamos a receita total do fundo, quando fizemos um comparativo também das despesas. É sempre bom fazer essa proporção para entender se às vezes o fundo não está tendo uma despesa muito alta quando comparamos a receita total, mas aqui não vejo nada de anormal para citar como ou ponto positivo ou ponto negativo. Performance do GARI 11, é importante destacar, pessoal, hoje, infelizmente, muita gente faz comparativos de dividendos entre fundos imobiliários e renda fixa. E, de fato, hoje a renda fixa está no patamar bem elevado, que, convenhamos, dificilmente algum fundo imobiliário vai pagar um dividendo acima da renda fixa. Fora, claro, o risco que o fundo imobiliário irá apresentar, uma vez que ele ainda pertence à classe de renda variável. Mesmo tendo um risco um pouquinho menor que as ações, ele ainda é um ativo de renda variável que pode desvalorizar e também ter uma oscilação no seu dividendo. Mas quando olhamos o GARI 11 comparado aos demais fundos de logística, nesse caso, o GARI 11, a classificação dele ainda é de logística, mas o portfólio dele está bem mesclado em renda urbana. Então, particularmente, se você quiser ter um comparativo até um pouquinho acima da normalidade, sendo um pouquinho mais rigoroso, é bom comparar com fundos híbridos. Mas mesmo assim, hoje o dividendo do GARI 11 está entre alguns dos melhores do setor. Vamos descer um pouquinho no portfólio para adentrar um pouquinho de como que é formado. Atualmente, 75% do portfólio é de renda urbana e apenas 25% de logística. Então, nada impede você fazer um comparativo de rentabilidade, de dividendo do GARI 11, por exemplo, com BTLG. Pode ser, porque o BTLG é um fundo de logística. Posso comparar a GARI 11 com HGRU, que é um fundo de renda urbana? Em tese, posso também, porque mais da metade, 3/4 do portfólio do GARI 11 é de renda urbana também. Posso comparar o GARI 11 com o VGHF 11? Olha, eu acho que já fugiria um pouquinho do escopo, porque o VGHF11 ele é mais focado em títulos mobiliários, em CRIs e LCIs e principalmente agora outros fundos imobiliários. Mas ao mesmo tempo, o VGHF11 tem uma carteira bem diversificada, semelhante à carteira do GARI 11, que também é bem diversificada. Então, se você considera que os dois são fundos híbridos, quem sabe até pode fazer sentido você comparar. Mas isso eu falo somente o dividendo, para você montar sua estratégia baseada nos proventos que você almeja receber. Hoje, o GARI 11 ainda pertence, claro, à classe de tijolos, com majoritariamente o seu portfólio formado por renda fixa. Prazo de aluguel muito atrativo, 100% dos seus contratos são atípicos, isso traz uma precaução, uma previsibilidade muito boa para o GARI 11, visto que
Contratos atípicos possuem cláusulas que tendem a ser mais beneficiárias ao fundo imobiliário em caso de uma rescisão antecipada de contrato, por exemplo. Número de inquilinos: 6 inquilinos, entre eles Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Carrefour, Bate e assim por diante. Inquilinos de grande nome, realmente não trazendo preocupações, pelo menos no momento até então, para o portfólio do Gari 11. Aqui temos um detalhamento também dos imóveis propriamente em individual, cada imóvel em cada cidade, a área do imóvel também, quanto desse imóvel traz de receita para o fundo imobiliário como um todo. Aqui descendo a tela, vamos ter a questão dos locatários também. A maioria deles tem o risco AAA também, que seria um risco muito aceitável quando olhamos para o índice de solvência, o risco de inadimplência nesse caso. E falando agora da alavancagem, olhando para os números, atualmente a alavancagem do fundo se encontra em 27%. Como eu citei anteriormente, olhando numericamente, é uma alavancagem elevada. Eu considero 27% uma alavancagem que causa preocupação, mas ao mesmo tempo, vale destacar tudo que a gente citou logo no início do vídeo, que é essa reciclagem de portfólio, e aqui também, descaradamente, conseguimos ver no gráfico que o Gari 11 possui atualmente de disponibilidade, possui em caixa 497 milhões e desses 497 milhões ele tem pequenas parcelas agora no curto prazo. Então, basicamente, a dívida maior dele está de 2030 em diante. Uma dívida que parece ser elevada, é elevada quando fizemos uma proporção, mas ao mesmo tempo ela está bem diluída e a gestão vem trazendo boas perspectivas quando olhamos os movimentos de curto prazo. E claro, vale destacar que essas obrigações financeiras do fundo são oriundas, até aqui mesmo fica bem frisado, que são oriundas de CRIs casados com os contratos atípicos de aluguel. Então o fundo ele não tem dívida sobre a aquisição do imóvel, e sim um CRI vinculado àquele imóvel, aquele contrato de locação atípico que ele tem. E claro, novamente destacando que o contrato atípico, eles deixam bem frisado, que são contratos de prazo bastante dilatado e com multa de rescisão integral para o inquilino em caso de descontinuidade. Pontos positivos: essa dívida numericamente parece alta, essas obrigações financeiras, melhor dizendo, mas elas estão vinculadas ao contrato atípico de longo prazo e caso aconteça uma rescisão contratual de forma antecipada, que poderia trazer algum empecilho para o fundo imobiliário, você teria uma rescisão contratual um pouquinho mais gordinha, visto que o contrato foi planejadamente pensado para trazer essa previsibilidade ao Gari 11. Trazendo aqui no Status Invest alguns indicadores nos dias de hoje, pessoal. Gari 11 vem sendo negociado a R$ 9,04, dividend yield de 11,41% nos últimos 12 meses e teve uma valorização de aproximadamente 9,5%. Preço sobre o valor patrimonial, hoje não teríamos tanta margem de segurança para comprar o Gari 11 quando comparamos o seu valor de mercado com o seu valor patrimonial. O restante dos dados, tanto o número de cotistas, tanto a liquidez, como também os rendimentos, eles se mantêm estáveis. Claro que, volto a dizer, quando comparamos com a renda fixa, 0,91%, é menor hoje com o patamar da Selic a 15%. Mas vale ressaltar que fundo imobiliário é renda variável e no longo prazo ele tende a ter uma valorização patrimonial quando olhamos o portfólio. Então o fundo pode sim apresentar bons retornos, ainda mais em cenários de baixa de Selic. Então hoje eu não gosto de comparar renda variável com renda fixa. De fato, a renda fixa está atrativa. Eu, como investidor, possuo uma boa exposição também em renda fixa, estou surfando essa alta de renda fixa, mas ao mesmo tempo com uma estratégia montada visando não só o curto prazo. Se fosse só o curto prazo, eu iria ter 100% do meu patrimônio em renda fixa, mas sim uma diversificação, ganhando um pouquinho a mais na renda fixa, mas também montando uma posição atrativa em fundos sólidos, como é o caso do Gari 11, e também comprando com desconto, comprando abaixo do preço justo que o fundo tem estimado nos dias de hoje. Fazendo então um fechamento, principais pontos de atenção e pontos positivos. Pontos positivos: dividend yield acima da média do setor, isso quando falamos, por exemplo, de logística ou renda urbana. Você pode comparar o Gari 11 com o BTLG, com o HGLG, com o HGRU, no caso de renda urbana, e vocês verão que o portfólio são de imóveis físicos e ainda assim o Gari 11 está com um dividendo mais atrativo. Liquidez atrativa de curto prazo, e quando eu falo liquidez, não é a quantidade de negociação na bolsa, e sim a liquidez, a disponibilidade da gestão em honrar os compromissos de curto prazo, vimos anteriormente no gráfico.
O giro de portfólio muito positivo e contratos atípicos, 100% dos contratos sendo atípicos, traz muita previsibilidade para o fundo. Pontos de atenção, um preço hoje que eu considero não tão barato. Vocês viram que o PVP está próximo de 1, então não apresenta uma margem de segurança tão boa assim. Um fundo ainda recente, por mais que no curto prazo a gestão está trazendo fortes indícios que está fazendo um trabalho bem feito, mas ainda o histórico não é tão longo assim comparado, por exemplo, ao HGLG, que é um fundo que vem há anos trazendo bons retornos aos cotistas. E nesse caso, isso pode ser um pontinho de atenção para seguirmos acompanhando, mas até o momento não é um ponto negativo, muito pelo contrário. E a alavancagem que ainda está elevada. Eu considerei aqui um ponto de atenção, pessoal, vocês vão dizer que eu estou me contrariando, porque no vídeo eu falei que a alavancagem ela está bem saudável, a liquidez de curto prazo está bem saudável. E de fato está. Eu coloquei uma alavancagem elevada quando olhamos o número, a proporção sobre o fundo. Daqui a pouco o fundo vai fazer uma nova aquisição e, se necessário, ele emitir uma nova dívida ou enfim, atrelar novos CRIs aos contratos, possivelmente esse número ele possa subir. E isso sabemos que, infelizmente, causa ruídos negativos no mercado secundário, fazendo, por exemplo, que a cota do GARI 11 sofra impactos negativos por pessoas desavisadas que, infelizmente, não abrem o relatório gerencial para entender como que está esse cronograma de amortização. Então, eu considero que o número ele causa bastante impacto para quem hoje não tem o conhecimento necessário. E quem sabe a gestão seguindo adiante com essa reciclagem de portfólio diminua numericamente também esse número, até mesmo para abrir margens para novas aquisições no futuro. Nota final hoje 8 de 10. Considero sim o GARI 11 um dos melhores fundos atualmente disponíveis, mas na minha visão não está num preço tão barato assim. Quem sabe eu esperaria diminuir um pouquinho a cotação para aí sim realizar um aporte no GARI 11. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você quiser ter uma nova análise de outro fundo imobiliário, que com certeza, dentro do possível, vou trazer os melhores ativos aqui para vocês.